Eu vivi em um tempo de medo, incertezas e perdas. A cada amanhecer, um novo desafio, uma nova perseguição. Você já se perguntou como era viver como judeu na Segunda Guerra Mundial? Como era sentir o peso de ser caçado, deslocado e estar constantemente à beira da morte? Hoje, eu vou te contar como era a minha vida durante esse período sombrio. Fica comigo até o final, porque o que vou te revelar não é fácil de ouvir. Hoje vou compartilhar com você um pouco do que era a minha vida durante a Segunda Guerra Mundial. A vida que eu conhecia foi tomada por uma onda de ódio e destruição, e cada dia era uma luta pela sobrevivência. Se você está preparado para entender um pouco do que vivi, continue assistindo e nunca se esqueça do valor da memória. Eu vivia com minha família em uma cidade pequena, na Europa. Tínhamos nossas tradições, nossos amigos e a nossa vida simples. As coisas começaram a mudar quando a guerra se espalhou pela Europa. No início, éramos só ouvintes das notícias que vinham de longe, mas com o tempo, as notícias ficaram mais próximas e mais assustadoras. O início da perseguição foi um sentimento gradual. Primeiro, eles proibiram nossos filhos de frequentarem a escola junto com outras crianças. Depois, começaram a nos separar em bairros, conhecidos como guetos. O medo e a desconfiança pairavam no ar, mas ninguém imaginava até onde isso poderia ir. A propaganda nazista estava em toda parte, dizendo que éramos os responsáveis pelos males do mundo, e muita gente acreditou. A cada dia, nos tornávamos mais isolados, e nossa identidade mais criminalizada. O medo das noites. Cada noite, o medo de sermos levados era real. Eu e minha família dormíamos com os ouvidos atentos a qualquer barulho. Em cada esquina, um soldado da SS, uma batida, uma retirada forçada. Começamos a ouvir histórias de pessoas sendo levadas para lugares desconhecidos, e a cidade onde eu morava, que parecia segura, se tornou um campo de caça. O pior é que ninguém sabia o que aconteceria depois. A fuga e a sobrevivência, quando a situação se agravou, não tínhamos mais escolha. Fugir era a nossa única opção. Passávamos dias escondidos, trocando de casas, viajando pela noite. Alguns de nós se uniram a redes de resistência, outros tentaram passar por pessoas que ofereciam ajuda. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência. Nós não sabíamos se o próximo dia viria com mais terror ou com um momento de alívio. A fome, o frio, a exaustão física e emocional eram companheiros constantes. Os campos de concentração, se alguém me dissesse que um dia eu seria levado para um campo de concentração, eu teria rido. Ninguém acreditava na extensão de sua crueldade, até que chegamos lá. O cheiro, os gritos, a desesperança. Todos os dias, vi pessoas caírem, sendo torturadas, e outras sendo levadas para as câmaras de gás. A luta por um pedaço de pão, por uma noite sem espancamento, por um sopro de dignidade, nada era mais importante do que sobreviver um dia a mais. A perda de tudo. Eu perdi tudo. Minha família, minha casa, minhas memórias. O pior não foi a perda material, mas a perda da humanidade. As pessoas se tornaram sombras do que eram. Vi homens, mulheres e crianças sendo despojados de sua identidade, suas raízes e até da própria alma. Mas, ao mesmo tempo, mesmo no horror, havia quem ainda tivesse forças para lutar por sua humanidade, para não se deixar abater completamente. A esperança no meio do inferno. Apesar de tudo, havia momentos de solidariedade. Às vezes, entre o medo e a dor, um gesto de gentileza, um pedaço de pão compartilhado, ou até mesmo uma palavra de conforto, lembrava-nos de que a humanidade ainda existia em nós. Eu vi pessoas que arriscaram suas vidas para nos ajudar, e essas memórias são as que guardo até hoje como a luz no meio das trevas. Eu quero saber o que você pensa sobre essa época da história. O que a Segunda Guerra Mundial significa para você? O que podemos aprender com as tragédias e a resistência de milhões de pessoas? Comenta aqui embaixo. Se você se emocionou com esse relato, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos que nos ajudam a nunca esquecer o passado. Obrigado por ouvir minha história. É através da memória que podemos evitar que o ódio se repita. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a refletir sobre o impacto da história no nosso presente e futuro. Até mais!